Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. É muito comum ouvir pessoas dizendo que não creem na Bíblia porque este é um livro escrito por homens. E de fato, assim o é. O livro sagrado do cristianismo não caiu pronto do céu como se fosse um objeto místico repleto de poderes mágicos. Ele foi escrito ao longo de séculos por dezenas de autores nas mais diferentes condições sociais. Mas os que apelam para a autoria humana da Bíblia como razão para não aceitá-la, se esquecem que nenhum de nós conseguimos chegar sozinhos ao conhecimento que possuímos. Nós sempre precisamos de algo ou alguém para mediar esse conhecimento. Veja se não é bem assim. Como você aprendeu a ler, a andar? Um adulto possivelmente pegou em sua mão e o ensinou a dar os primeiros passos. Como aprendeu a escrever e interagir com o mundo exterior? Certamente foi através de professores, livros e outras pessoas que interagiram com você em toda a sua infância. E isso continua na fase adulta. Até hoje você aprende coisas através do outro e, algumas vezes, nem aprende, mas conta com o que o outro aprendeu. É isso mesmo. Por exemplo, se o seu carro estraga, você pede a um mecânico para socorrê-lo. Você sabe que o carro estragou, mas depende do conhecimento do mecânico para consertá-lo para você. E assim vai com todas as especialidades da vida, ou seja, estamos sempre precisando dos outros para viver ou solucionar os nossos próprios problemas. Eu penso que Deus até fez isso para que nunca caíssemos no erro de achar que nós, em nós mesmos, nos bastássemos. Então, o Senhor nos fez sempre dependentes uns dos outros, para talvez que possamos viver em família. Embora hoje eu admita que a coisa nem sempre funciona tão bem assim, o que é uma pena. Pois bem, se é este o modo como as coisas acontecem, como processa o conhecimento, se precisamos sempre do outro ser humano para atingir o conhecimento do mundo exterior, por que seria diferente em relação às verdades reveladas por Deus? O ser humano por si só não é capaz de chegar ao conhecimento e à verdade absolutos. Ele sempre depende de uma outra fonte. Por esta razão, foi que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Às vezes, esses homens santos, ou profetas como eram geralmente chamados, transmitiam as verdades de Deus verbalmente. Outras vezes, as mensagens eram escritas, reforçando ainda mais o seu impacto, propiciando-lhes ainda uma maior circulação. E havia também mulheres no círculo dos profetas. Embora nenhuma delas tenha provavelmente participado da produção escrita da Bíblia, certamente tomaram parte ativa no ministério profético de Israel. Miriam, Hulda, Raquel, Ana e até a esposa de Isaías são algumas das várias mulheres que exerceram atividade profética na trajetória do povo de Deus. E tem mais uma coisa importante. Esse conteúdo profético, que depois virou livro inspirado, não foi um mero fruto da inspiração humana. Não foi mesmo. Você se lembra do texto que lemos de 1 Pedro, dizendo que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo? Preste atenção agora nas palavras que antecedem esse verso. Sabe primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Percebeu a questão aqui envolvida? Agora eu entendo que a Bíblia é uma revelação dada por Deus através de agentes humanos e que precisamos da mediação do outro para obter conhecimento. Logo, a Bíblia seria Deus falando com sotaque humano. Então é de se perguntar como se relaciona o método científico que tantos apreciam com essa declaração de inspiração da Bíblia. Ora, todos os que lidam com ciências sabem que o alcance de nosso método científico e de nossa inteligência são bastante limitados. Trabalhamos sempre com hipóteses, teorias e verdades provisórias passivas de ajustes, correções e atualizações. O nosso saber sempre terá um limite. Isto vale não só para a ciência, mas também para a teologia e a religião. Estamos sempre conhecendo um pedaço da história, mas nunca a história por completo. E assim o será até a volta de Cristo. De acordo com o apóstolo Paulo, referindo-se ao conhecimento presente em relação ao futuro, hoje, em parte conhecemos
e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versos 9, 10 e 12. É por essa razão que muitas vezes teremos de trabalhar com possibilidades e hipóteses que, apesar de lógicas, não podem ser verificadas. Agora, uma opção bastante segura seria confiar na revelação já mencionada. Isto nos ajuda na busca pela verdade e o conhecimento. Veja, se existe mesmo um Deus que nos ama e se preocupa com a humanidade, esta é a premissa cristã, é de se esperar ou supor que este Deus se comunique conosco por meio de uma revelação compreensiva ao discernimento humano. Esta revelação, é claro, aponta como pano de fundo o amor e o caráter de Deus. Como afirma Hebreus 11, verso 1, ela será a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é a descrição bíblica daquilo que comumente chamamos fé. E esta fé também é uma premissa para entendermos o relato bíblico, inclusive aquele que fala da criação e da origem da humanidade. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, verso 3. Isso leva automaticamente a uma outra pergunta. Seria Deus passível de prova laboratorial? Certamente que não. Entenda uma coisa, provas só existem na matemática ou em um outro sistema formal. E Deus não é número nem equação. Para que se faça uma prova, isto é, uma demonstração científica usando a linguagem matemática, é preciso que se estabeleçam regras rígidas entre quem fornece e quem recebe as provas laboratoriais. Nesse sentido, há coisas que pressupomos, mas não temos condição de provar laboratorialmente, porque estão acima de nossos meios de verificação. Para dar exemplos simples, podemos dizer que amor, saudade, sentimentos humanos, por exemplo, são realidades inegáveis e nem por isso são laboratorialmente mensuráveis. Você compreendeu então a situação? A Bíblia também não apresenta provas da existência de Deus, mas apenas o pressupõe como Criador do universo, do ser humano e de tudo que está em nosso redor. Mas isto não significa que ela nos deixou sem nenhuma evidência, pois podemos reconhecer a Deus e sua existência por meio das coisas que Ele mesmo criou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, verso 20. E não é só por meio da criação que Deus revela a sua existência. Ele também age constantemente ao longo da história humana. A sua ação para com toda a humanidade, com o povo de Israel e até mesmo com pessoas individuais, desde a antiguidade até hoje, são coisas que podem ser claramente vivenciadas e testemunhadas. E o ponto culminante de tudo isto foi a vida de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Afinal, segundo a compreensão cristã, Jesus foi a revelação máxima da divindade em meio à história dos homens. Nele, Deus se fez um de nós e nos revelou seu amor de um modo superior a qualquer outro jamais imaginado. Quando contemplamos Jesus, contemplamos a Deus, pois Ele é, de acordo com Colossenses 1, verso 15, a imagem visível do Deus invisível. Essa história e essa revelação foram preservadas por Deus em forma escrita para o testemunho das gerações que não tiveram o privilégio de testemunhar pessoalmente esses acontecimentos, e é aí que entra o papel da Bíblia Sagrada. De acordo com o livro dos recordes, a Bíblia é de longe o livro mais lido, traduzido e vendido do mundo inteiro. De um modo geral, podemos dizer que ela foi escrita em mais de 35 gerações, cobrindo cerca de 1.500 anos. Foram mais de 40 autores em 66 diferentes livros escritos em 3 diferentes continentes.
Esses autores eram muito diversificados. A maioria deles nem teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Nunca houve uma reunião de pauta para saber o que colocariam no papel e nem contaram com a assistência de um editor ou de uma grande casa publicadora com todos os especialistas que pudessem ajudar e a dirigir o estilo literário que empregariam e, mesmo assim, esse livro saiu extraordinariamente harmônico, totalmente harmônico em seu conteúdo. É realmente uma obra miraculosa. Mas vamos falar mais especificamente dos escritores bíblicos para que você tenha uma ideia da diversidade autoral que a Bíblia contém. Moisés era um estadista e líder bem instruído. Amós era pastor de ovelhas. Pedro e João eram pescadores. Lucas era médico e possível estudante de direito. Davi e Salomão eram reis. Paulo, um rabino e filósofo judeu. Esdras era sacerdote. Daniel, primeiro-ministro. E Neemias, um funcionário público. A lista poderia se estender muito mais, porém creio que já deu para você ter uma ideia do que queremos dizer por diversidade autoral da Bíblia. Mas tem mais. Podemos falar ainda das diversas situações em que cada um deles escreveu o seu livro, ou seja, o contexto em que cada um se encontrava. Uns estavam no deserto, outros na prisão, alguns num palácio, numa viagem, numa campanha militar. Às vezes, eles eram movidos pela alegria, às vezes pela angústia, pela apreensão. Em algumas situações, os autores bíblicos tiveram de abandonar o seu emprego e sair pela fé para cumprir uma missão determinada por Deus. Foram, enfim, muitas e distintas situações sociais. Até os seus livros são de estilo diferente, não apenas na linguagem mais culta ou mais rústica, que cada um empregava, é claro, mas também no estilo literário, pois alguns escreveram em poesia, outros em forma de profecia, histórias, genealogias, cartas pessoais, normas, leis, cânticos, etc. Agora, mesmo escrevendo quase sempre de modo independente um do outro e tratando de temas difíceis e controversos, esses autores da Bíblia, voltamos a repetir, não se contradizem na essência, pelo contrário, eles se complementam. Deste modo, é possível dizer que a Bíblia foi sim escrita por seres humanos, mas a autoria essencial pertence ao Espírito Santo de Deus. Essa própria harmonia doutrinária ou teológica que a Bíblia contém não deixa de ser uma prova de sua inspiração ou pelo menos de sua procedência celestial, embora, repetimos, ela não tenha caído pronta do céu. 2 Timóteo 3,16 afirma que o Espírito de Deus inspirou, literalmente insuflou aos autores o que eles deveriam escrever, isto é, o que teologicamente chamamos de inspiração divina da Bíblia. E que evidências adicionais, além da harmonia interna, poderíamos apresentar de que este livro é de fato inspirado por Deus? Bem, há várias. Por exemplo, suas profecias cumpridas. A Bíblia contém mais de 6.000 profecias, das quais quase a metade já se cumpriu literalmente. E não se trata de profecias generalistas, como aquelas de videntes que se limitam a dizer alguém importante morrerá esse ano ou tome cuidado, pois tem muita gente com inveja de você. Isso é coisa que qualquer um pode deduzir sem precisar ser profeta para dizer isso. A Bíblia é diferente. Ela fala de profecias muito específicas e você pode e deve tomar tempo para conhecê-las por si mesmo. A objetividade escriturística. A Bíblia mostra que, apesar de possuir autores humanos, o seu conteúdo parte de uma ótica divina. Nenhum profeta é endeusado ou glorificado como se ele mesmo fosse a fonte de sua sabedoria. Pelo contrário até, por ser um livro historicamente verdadeiro e honesto, a Bíblia não esconde os erros graves que até mesmo homens inspirados cometeram, nem poupa palavras de repreensão ou omite as consequências de seu erro. Um livro que fosse meramente político não revelaria tais características aos seus leitores. A atualidade do seu conteúdo. A Bíblia não foi escrita apenas para a geração daqueles recuados dias no passado, não. Ela tem uma mensagem para todas as pessoas em todos os tempos, inclusive hoje. Veja que interessante. Que outro livro é entendido por leitores de ambos os sexos, de todas as idades, níveis culturais e camada social?
Ela serve para o rico e para o pobre, para o simplório e o intelectual. Nenhuma bibliografia do mundo é assim tão eclética em seu conteúdo. Eu mesmo conheço não apenas teses doutorais pesadíssimas feitas sobre a Bíblia Sagrada, como também ex-analfabetos que aprenderam sozinhos a ler nela e até pregam e ensinam o seu conteúdo. É claro e evidente que o grau de compreensão pode ser mais aprofundado dependendo da erudição de quem lê a Bíblia, mas fazer um curso universitário nunca foi uma condição prévia para entender a palavra de Deus. Finalmente, o efeito transformador da Bíblia. Inúmeras pessoas foram transformadas por esse livro sagrado. Muitas reconheceram-se pecadoras por meio da simples leitura de suas páginas. E depois de aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal, elas se tornaram completamente novas, aliás, tão transformadas a ponto de deixarem boquiabertos os que testemunharam a sua conversão. Agora, disto posto, é importante anotar que quem ler a Bíblia verificará que não se trata de modo algum de um livro místico. A maior parte do seu conteúdo é formada por histórias vividas e narradas de modo muito humano e natural. Deus é o principal agente em muitas dessas histórias, e o homem também tem a sua participação, mas não como um fantoche ou uma marionete da divindade. Se tem uma coisa que a Bíblia respeita, é o livre arbítrio do ser humano. Até os planos de Deus, apesar de ser um Deus todo-poderoso, aqueles planos em relação a uma pessoa podem ser frustrados por causa da decisão que o indivíduo toma em relação à vontade de Deus. A atuação divina nas páginas da Bíblia é quase sempre salvadora, perdoadora ou exemplar. Por exemplo, como a Bíblia ensina acerca do amor, contando uma história em que Deus ama. Como ensina a respeito do perdão, da salvação, contando uma história em que Deus perdoa e salva. É como um exercício de faça segundo o modelo dado, entendeu? Agora, é claro que existem na Bíblia muitas passagens de difícil interpretação. Existem certas parábolas, visões, sentenças ou até mesmo alguns dilemas éticos que precisam ser entendidos após uma detida análise e comparação com outros textos dentro de um contexto mais amplo. E isto dentro de um espírito de muita oração a fim de obter a iluminação dada pelo Espírito de Deus para entender a sua mensagem. Por isso eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro para ser meramente lido, mas antes para ser estudado, meditado e seguido. É muito perigoso ler o texto bíblico de qualquer maneira, como se estivesse tendo em mãos o caderno de esportes do Jornal do Dia. Ler a Bíblia sem uma reflexão pessoal e diária com Deus chega a ser algo desastroso e muitas heresias podem surgir desse exercício. Já dizia o velho ditado que um texto fora de contexto gera um pretexto. E quantos pretextos religiosos completamente falsos foram criados por causa de uma leitura equivocada da palavra de Deus. Aliás, muitas vezes é notório que o ataque que ateus e céticos fazem em relação à Bíblia Sagrada, na verdade são refutações construídas não sobre o livro em si, mas sobre doutrinas errôneas produzidas a partir de uma leitura equivocada daquilo que a Bíblia contém. Ou seja, não é necessariamente Deus que está sendo refutado, mas a caricatura que se construiu dele. Um exemplo de distorção textual da Bíblia é a insistência que muitos têm de lê-la como se fosse um livro essencialmente científico. Veja, a Bíblia não foi escrita em linguagem científica. Do contrário, ela seria entendida apenas por alguns especialistas. Ela foi escrita em linguagem comum para que o maior número de pessoas pudessem compreendê-la. O seu objetivo principal, primordial, não é fornecer informações científicas sobre o Criador, mas antes mostrar as ações desse Criador na história da humanidade e revelar o seu trato com as suas criaturas. A Bíblia também não é um manual de curiosidades que tem resposta para todas as situações e todos os problemas éticos, filosóficos ou acadêmicos. Deus ali revelou aquilo que achava ser necessário para a salvação das pessoas, e não aquilo que pudesse alimentar as suas curiosidades, por mais naturais que elas sejam.
Note, por exemplo, que a Bíblia às vezes usa linguagem figurada. Ela fala das colunas do firmamento, dos 4 cantos da terra, das comportas do céu. Ela descreve o Sol caminhando pelo meio do céu como se ele girasse em torno do planeta. Mas espere um pouco, isto não é demérito à natureza divina do livro sagrado, de jeito algum. Até mesmo os mais renomados cientistas falam de pôr do sol, mesmo sabendo que o sol não se põe. Trata-se, na verdade, de uma ilusão de ótica por não percebermos que é a Terra que está girando e assim ocultando a imagem do Sol no horizonte. Chamamos até hoje de átomo, isto é, indivisível, uma partícula da matéria que, contrariando o nome científico, é sim divisível. Ora, se assim é até mesmo com a linguagem acadêmica, por que não seria então com a linguagem bíblica? A Bíblia pode até conter verdades científicas, e de fato contém, mas ela não precisa ter linguagem científica, mesmo porque, lembremos, a própria ciência moderna é algo que surgiu muito tempo depois da Bíblia Sagrada. Seria um erro de anacronismo querer encontrar linguagem científica antes da ciência moderna surgir. Acima de tudo, é importante dizer e deixar bem claro que, se a Bíblia for bem aproveitada, a sua leitura será um auxílio na compreensão de Deus, na compreensão de mundo, de história e na própria compreensão da natureza humana. Esse livro maravilhoso, dado por Deus, nos aponta o caminho em que estamos, nos diz de onde viemos e para onde estamos caminhando. E, acima de tudo, esse livro nos revela a certeza de que não estamos sós. Nós temos um Deus poderoso que nos guia, nos salva e nos ama. E isto é muito bom. Bem, a gente vai ficando por aqui, o nosso tempo terminou. Mas semana que vem não perca o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!